Bom, então, gente, agora é 7h01, a gente pode dar início aqui a essa apresentação sobre... Hoje a gente fala, então, aqui sobre a industrialização da Alemanha no século XIX, né? Já tivemos a oportunidade de estudar aqui a industrialização da Inglaterra, foi o primeiro país industrial da história do capitalismo. Na segunda-feira, teve aqui a apresentação sobre a industrialização dos Estados Unidos, né? A gente viu ali uma série de peculiaridades, mas, ao mesmo tempo, alguns elementos que se repetiram, né? Vão se mostrando uma certa regularidade em relação ao caso britânico. E hoje a gente tem aqui esse exemplo aqui, também que tem suas peculiaridades, né? Suas particularidades, o exemplo da Alemanha, também ao longo do século XIX, né? E lembrando, então, que isso aqui, tudo aqui que nós estamos conversando aqui, apresentando, estudando, debatendo, é assunto é tema do nosso currículo de História Econômica. O fato de estar sendo apresentado através de seminários não muda absolutamente nada isso, né? Então, eu vou passar a palavra para vocês e a gente, depois que vocês terminarem, aí a gente conversa um pouquinho aí também sobre a apresentação, tanto eu quanto vocês que vão apresentar e os demais colegas que estão aqui presentes, que vão estar assistindo. Se a gente ficar com alguma dúvida, se tiver alguma curiosidade, enfim, não importa, qualquer comentário que quiser fazer, a gente pode fazer. Então, fiquem à vontade. Agora eu passo a palavra para vocês, não sei exatamente quem vai começar, mas eu passo então a palavra para vocês. Posso compartilhar a tela, professor? Claro. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou colocar em tela cheia aqui. Uhum. Tá dando para ver? Tá, agora sim. Pode ir para a introdução, Alice. Como o professor já disse, comparado à Grã-Bretanha, o processo de industrialização dos países tem bastante semelhanças. Mas, ao observar o processo de industrialização alemão, a gente encontra várias diferenças por conta de certo atraso, que pode ser relativo, mas que foi apresentado pela Alemanha nesse período. Como o processo de transição do feudalismo para o capitalismo deles demorou um pouco, eles apresentaram algumas diferenças em relação aos outros países europeus. Porém, mesmo com um atraso em relação à industrialização, eles não tinham um atraso em relação à modernização. Porque, como, por exemplo, eles tinham começado a investir na educação já, em modernizar a educação, em modernizar vários aspectos. Mas na industrialização, eles estavam bem atrasados em relação, por exemplo, a como a Grã-Bretanha. E nesse processo de industrialização, ele aconteceu de uma forma um pouco diferente dos outros países. Porque, por exemplo, a Grã-Bretanha, eles tinham capital por conta do seu comércio e da forma que eles produziam os alimentos em grandes quantidades. Eles acabaram acumulando capital para poder investir na sua industrialização. Já na Alemanha, eles não tinham capital para investir, e então eles acabaram recorrendo aos bancos e buscando um investimento dos bancos que era considerado arriscado. Mas, mesmo assim, os bancos investiram, dando a oportunidade da Alemanha conseguir aprofundar sua industrialização nesse período. Porém, mesmo com essa ajuda dos bancos, no futuro, mesmo com a sobrevivência da economia alemã, diversas crises tiveram no capitalismo nesse período, a Alemanha percebeu os riscos do capitalismo e adotou certa política de cartéis para se proteger dos males que o capitalismo podia trazer para a economia alemã. E agora a Vitória vai aprofundar um pouco do contexto e a gente vai seguindo, apontando os pontos. Então, primeiro eu quero dizer que se vocês quiserem me interromper a qualquer momento para dizer sobre a minha conexão na internet, porque talvez ela não esteja das melhores, mas eu vou falar sobre o contexto histórico da Alemanha, desde o Sacro Império Romano Germânico, que foi assim que começou a unificação nesse território, que foi uma unificação muito tardia, mas ele começou então com esse Sacro Império Romano Germânico,
que foi esse complexo de territórios que estava localizado na Europa Central e se desenvolveu durante a Alta Idade Média. Então, ele foi dissolvido em 1806. Ele começou ali nos anos de 800, 900. O maior território, depois do ano de 1962, foi o do Reino Alemão. Então, esse Reino da Alemanha, ele incluía muitos mais territórios do que o território atual, mas ele, mesmo assim, ele era considerado o maior território dentro desse Sacro Império Romano Germânico. Então, eu coloquei no próximo slide, por favor, Alice, uma foto do imperador Carlos Magno e do imperador Otão I. Então, vamos ver aqui que eu estou olhando na minha colinha aqui as datas. Em 25 de dezembro de 800, do ano 800, o Papa Leão III coroou o rei franco Carlos Magno como imperador. E esse título continuou nessa dinastia carolíngia até 888. Em 888, os governantes da Itália começaram a contestar esse status de imperador. Então, eles quiseram dissolver isso. Mas, quando veio o Otão I, essa definição de imperador voltou, essa definição de império voltou. Então, o título foi revivido em 962. Então, parou em 888 e voltou em 962, quando Otão I foi coroado imperador, formando-se como sucessor de Carlos Magno e dando início a uma existência contínua do império durante mais de 800 anos. Então, a partir... As pessoas tem muitos historiadores que dizem que o começo desse Sacro Império começou com Carlos Magno e outros dizem que começou com Otão I, mas fica a dúvida entre esses dois imperadores. Só que esse império, ele nunca alcançou uma unificação política. Então, ele tinha uma unificação territorial, porque todos estavam ali juntos, próximos, territorialmente, mas politicamente eles nunca foram muito unidos. Eles sempre foram divididos em ducados, em pequenos territórios, principados, etc. E esse Sacro Império Romano Germânico, ele é considerado como o primeiro Reich alemão, e logo após que ele foi dissolvido, em 1806, foi criada a Liga Alemã. A Liga Alemã, deixa eu achar aqui um segundo, ela tinha a liderança da Áustria, e em 1834 foi estabelecida a Zollverein, que foi essa união aduaneira entre a Prússia e a maior parte dos estados alemães. Que foi isso uma inovação no momento atual, porque isso realmente não existia antes dessa união aduaneira, e assim foram facilitadas as trocas comerciais e o poder econômico foi estendido. Ela foi dissolvida, esta Liga Alemã, em 1867. Em seu lugar surge a Confederação da Alemanha do Norte, sob a liderança da Prússia. Essa confederação ela existiu até 1871, quando surge o Império Alemão. Pode mudar de slide, por favor. Aqui eu tenho uma comparação do Sacro Império Romano Germânico e do Império Alemão, que diz realmente como isso diminuiu, os territórios foram ficando cada vez mais independentes e foram se dividindo ao longo do tempo, e como foi se perdendo isso até a Alemanha atual, que é um tamanho muito menor do que esse. Pode passar, por gentileza. Chegando no Império Alemão, ali nós temos a bandeira do Império Alemão, e ele foi conhecido como o Segundo Reich, e ele durou de 1871 até 1918, que foi o final da Primeira Grande Guerra. Tinha como chanceler o Otto von Bismarck, e ele atuava fortemente com uma política de poder imperialista. Então, ele sempre procurava defender os interesses nacionais, e foi nessa época que ele foi querendo construir alianças com outros países para poder ficar cada vez mais forte. Então, foi assim que foi nessa época que foi criada a Tríplice Aliança. E com toda essa rigidez entre os territórios e essa defesa de cada vez mais querer ser mais importante, defender cada vez mais seus interesses nacionais, que foi criando conflitos, foram criando vários conflitos entre os territórios daquela época. E em 9 de novembro e daí teve a oclusão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. E essa guerra, que durou 4 anos, teve a Alemanha como derrotada,
e foi declarada culpada no Tratado de Versalhes. E em 9 de novembro de 1818, o social-democrata Philipp Schedermann proclamou a República. Então, a gente entra agora na parte da República da história da Alemanha. Pode mudar, por gentileza. Essa república foi conhecida como República de Weimar, e em 1918 houve essa proclamação da República, como eu acabei de dizer. Em 11 de agosto de 1919, no ano seguinte, entrou em vigor essa Constituição de Weimar. E agora eu quero citar aqui a burguesia, em que em muitos outros territórios foi focada em querer participar da política e participar, que ajudou esses outros territórios a terem talvez uma industrialização mais cedo do que na Alemanha, mas essa burguesia ela não estava focada em atuar politicamente, ela estava focada em lucrar. Então, isso com certeza ajudou. A modernização foi em grande parte conquistada pelo fato da burguesia no território alemão ter abdicado do direito de governar em troca do direito de lucrar. Essa industrialização alemã começou a tomar forma a partir da década de 1840, voltado a reduzir seu atraso relativo frente a outras potências. Contudo, essa aparente desvantagem inicial, esse aparente atraso, com o tempo passou a ser positivo para a industrialização alemã. E essa parte meus colegas vão continuar explicando. Assim como a Vitória comentou, a partir da década de 1840, com o intuito de reduzir esse atraso frente às demais potências e principalmente a Grã-Bretanha, começou então a se formar esse projeto alemão de industrialização. O que vale salientar é que o que parecia inicialmente, né, como uma desvantagem, com o tempo passou a ser algo positivo, pois favorecia esse progresso. Dessa forma, vale dizer que a Alemanha ela encontrava-se em uma situação anacrônica, ou seja, ela era totalmente fora dos padrões do progresso dos demais países. Então, para se ter uma noção dessa disparidade, né, a Inglaterra ela encontrava-se à frente da Alemanha em torno de 2,5 séculos a 3 séculos referente à industrialização. Mas, por mais que tivesse essa diferença e fosse um certo atraso, a Alemanha conseguia compensar isso devido e amenizar, pelo menos, né, devido a algumas características. E essas características eram, inicialmente, o desenvolvimento das forças produtivas que foram impulsionadas pela Prússia desde o início do século XVIII. Então, se nós voltarmos lá alguns séculos atrás, já via que o Estado prussiano ele visava nessa busca de poder, de forma que notava-se um progresso significativo de expansão, mas que, de certa forma, ainda não caracterizava, de fato, uma industrialização. Esse processo, né, ele se dava basicamente por uma passagem da questão administrativa para uma ciência do Estado. Então, ele, de certa forma, objetivava, né, uma fusão da administração, economia, das finanças, das técnicas agrárias, manufatuárias e assim por diante, em uma ação de centralização na mão do Estado. O segundo ponto é que havia a ocorrência de uma ocupação e uma posição imperial. Então, eles já tinham um certo poder mundial ali. E isso se dava devido às suas ações tomadas no século XVIII, onde essa promoção do bem-estar social e da orientação econômica, a prática do mercantilismo e assim por diante, né, fez com que eles se destacassem, tivessem esse destaque de um todo. Outro ponto também é que fez com que evidenciou, né, que esse crescimento, como também o crescimento das indústrias, como, por exemplo, as indústrias textis. Por último, que também é um terceiro fator que amenizava essa disparidade, era o fato da sua condição de potência ter partido de uma base proto-industrial, ou seja, já havia um certo nível de demanda de uma resposta de oferta. Um outro ponto que é extremamente importante, a gente pode estar citando, é que para que ocorra, né, um desenvolvimento como um todo, não basta somente as máquinas e prédios, mas também o investimento no capital social, como as pontes, sistemas de transportes, escolas e assim por diante. E a Alemanha ela se destacava nesse sentido, pois já havia consolidado a sua base do capital social. E nós notamos isso, pois quando você dá uma olhada na questão da União Aduaneira, né, Zollverein, e as questões das tarifas internas, estabelecimento da tarifa geral para todas,
as federações da Prússia, e também posteriormente que veio a gerir, impulsionando o comércio e a indústria nacional, a questão monetária, o político e o crescimento econômico. Então, no início do século XIX, se havia uma falta dessa conectividade da Prússia com os demais mercados dinâmicos europeus, com o decorrer dessas décadas, esse panorama veio alterar totalmente, porque com a incorporação, né, desses territórios germânicos do leste, do Rio Reno, como também do Alba, fez com que esse atraso diminuísse cada vez mais, porque ele estava ali localizado tinha uma região extremamente estratégica para a sua inserção. Então, ele estava no coração da Europa, o que fazia e facilitava muito a questão da circulação dos produtos e assim por diante. Como também a questão das ferrovias, né? Ajudava muito eles. E como é também super importante a gente citar que uma parte que favorecia muito o progresso deles é que já haviam sido realizadas determinadas reformas, como é o caso da educacional e da administrativa. Alguns autores também citam que o sucesso dessa modernização, ela depende muito da capacidade do Estado de reagir às mudanças, como também da ideologia dentro dessa sociedade. Então, são os desafios que esse processo tardio tem, como também a existência dos obstáculos e para o seu desenvolvimento industrial e as tensões internas. Nesse caso alemão, a gente consegue notar que os obstáculos eles começaram a ser derrubados mediante a Zollverein, que era uma política fiscal unificada, né, que da questão política, monetária, também favorecia as trocas e acumulações dos capitais. E isso ajuda muito eles. De uma forma geral, então, o atraso alemão ele é positivo para a Alemanha, pois o que inicialmente era uma certa desvantagem, ele posteriormente passou a ser uma vantagem, pois o seu desenvolvimento industrial, ele conseguiu utilizar esses métodos específicos, né, utilizados no processo de catching up, para ir se consolidando. Passo minha palavra agora para a Liz. Igual eu falei no começo, os bancos tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do alemão, porque ao iniciar o processo, eles tinham disponibilidade de mão de obra, tinham recursos, mas lhe faltava capital para investir no setor industrial. E com isso, eles recorreram aos bancos, que fizeram um investimento arriscado, mas que futuramente poderia trazer um benefício gigantesco para eles, que foi investir nesses empreendimentos de desenvolvimento industrial, porém a longo prazo e totalmente incertos. Eles não sabiam se isso ia trazer realmente lucro para eles, mas mesmo assim eles aceitaram e investiram no empreendimento. O Estado, com essas solicitações, ele acabou direcionando para setores específicos, onde ele conseguia ver o lucro a longo prazo, com exportações em geral. Então, ele acabou polarizando bastante os investimentos que vinham dos bancos, e onde acabou investindo mais no carvão, no ferro, no aço, na engenharia e na química industrial, que futuramente acabaram também servindo para a guerra, e deixaram um pouco de investir, não deixaram totalmente, mas investiram muito menos no setor dos tecidos, couros, alimentos e alimentos em grande escala, o que poderia vir a se tornar um problema, o que não aconteceu por conta de que alguns pequenos empreendedores e cooperativas pequenas conseguiram se manter, mesmo com um capitalismo bem selvagem que acontecia na época. Eles conseguiram sobreviver e, querendo ou não, mantiveram esses setores mesmo com pouco investimento. E isso durou até o começo da Primeira Guerra, onde esses investimentos acabaram sendo mais direcionados à guerra, e até mesmo a indústria do ferro e do aço acabou sendo transformada e usada bastante desses materiais internamente para a guerra. Pode passar agora, Luiz? Com isso, os bancos eles começaram a crescer bastante. E os bancos alemães acabaram adotando um papel de banco universal, onde eles faziam o papel do capital dentro do país. Eles atuavam com empréstimos, com
com o varejo dos bancos comerciais ali, onde distribuíam a renda ali. Os empréstimos a longo, curto prazo, e sempre direcionados ao maior lucro possível que eles poderiam atingir. Com esses empréstimos e o aumento do lucro, né, e das indústrias, acabou gerando uma relação de siamesa entre os bancos e a indústria, onde muitos dos bancos acabaram aumentando sua participação industrial na própria gerência industrial. Além dos investimentos, eles acabaram por coordenar muitas indústrias por conta do seu alto investimento e seu alto lucro potencial. E então muitos donos e diretores de bancos acabaram ocupando diversos elevados postos do setor industrial. E como era um setor estratégico e tipo muito protegido para a concorrência externa, onde era voltado para o crescimento alemão mesmo, então onde você evitava importar tais produtos, acreditando no potencial industrial do seu próprio país em produzir e fornecer determinados produtos. E com os bancos se fundindo nesses setores industriais, aumentou a concentração do seu poder político, onde a influência não se limitou apenas às indústrias e também se expandiu para as relações públicas, onde eles acabaram tendo certa influência nas decisões do império, e isso acabou crescendo muito através do século, muito mesmo, assim. Eles começaram pouco ali, só fazendo a manutenção do capital, e acabaram chegando a ajudar em decisões importantes para o império. E com esses conglomerados industriais que foram criados, o capital teve uma expansão muito grande, mas acabou causando a extinção de diversos investidores menores. Por exemplo, empresas que não faziam parte ali daquele grupo, eles eram extintos, comprados ou até mesmo caçados, entendeu? Seja por mercado ou por não, ou pelo próprio capital. Como os bancários, eles eram muito fortes, acabaram ficando muito fortes, e eles eram muito ambiciosos, eles acabaram coordenando um movimento onde eles queriam deixar de usar a moeda no padrão prata, que era usado na Alemanha, e queriam adotar uma moeda no padrão ouro, como era a Libra. E foi com isso que, com muito movimento do capital e com a grande influência dos bancários, acabou que eles conseguiram, em 1873, junto com a lei monetária, implantar o marco, que é a moeda aqui das imagens ali. O marco, ele foi a primeira moeda alemã a adotar o padrão ouro. E, inclusive, o design dele foi adotado ali porque, na Alemanha, cada região tinha a sua moeda baseada no padrão prata. E esse aí foi a moeda, o design dela foi planejada para ser um conglomerado e juntar todas as moedas e se tornar um padrão ouro. Essa, inclusive, ela foi a primeira versão do marco. O marco ele acabou se atualizando depois da Primeira Guerra e virou o marco de papel, que ele se perdurou por muito tempo. Inclusive, ele era através do marco de papel que eram pagas as dívidas da Alemanha na Primeira Guerra. Com a instalação dessa nova moeda, a Alemanha pôde expandir seu comércio para o exterior, aumentando ainda mais os lucros industriais e, consequentemente, dos bancos que estavam integrados, né, nessa época. Só um pouquinho. Tal desenvolvimento se deu tão grande que foi necessário a implantação de um banco central. Pode passar para o próximo slide. Que foi em 1835 que foi criado o Reichsbank, que foi o Banco Central. O Reichsbank, ele acabou, por si, ele se apropriou do Banco da Prússia, digamos assim. Até então, o Banco da Prússia ele era responsável
pelo estoque de ouro do Império, e também era ele que recebia as indenizações de guerra da França, que ficava tudo armazenado nele. E com a criação desse banco, a Alemanha praticou uma política econômica autônoma, sem a vinculação ortodoxa do padrão ouro. Ou seja, eles aumentaram a expansão do crédito deles, onde o crédito deles não era baseado diretamente nas reservas de ouro que eles possuíam. E com esse crescimento anormal da Alemanha, eles estavam, de certa forma, protegidos de algumas crises do capitalismo que vieram a ocorrer. Por exemplo, teve a Grande Depressão, onde a Alemanha não foi afetada diretamente, por conta de como o seu capitalismo acabou se desenvolvendo de forma alternativa, diferente dos países europeus. E, diante dessa crise, apesar de não ser afetada, a Alemanha acabou por observar diversos problemas do capitalismo que poderiam acontecer dentro do seu país. E, com isso, os bancários acabaram desenvolvendo um certo medo de perder seus oligopólios e acabarem perdendo muito dinheiro com eventuais problemas que poderiam surgir. E, com isso, eles identificaram erroneamente que uma boa forma de proteger seu mercado era através de cartéis e mantendo ali o poder deles e evitando eventuais crises do capitalismo. Porém, com essa centralização dos poderes industriais junto com os bancários, acabou gerando uma relação inversa com os bancos, onde as indústrias acabavam tendo o próprio poder bancário, onde o financeiro deles acabava por poder fazer empréstimos, o capital deles crescendo bastante. Então, eles acabaram por depender menos dos bancos e houve essa separação por conta do desenvolvimento do capital industrial. Acho que é isso. Uhum. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah. Uhum. Então, agora eu vou trazer essa questão dos cartéis um pouquinho mais específico. A imagem que eu coloquei aqui, ela é ilustrativa, tá? Então, essas empresas que estão ali em cima, vocês não é sobre isso, tá? O que o Douglas já começou a falar, mas eu vou explicar um pouquinho melhor, é que a questão dos cartéis, depois de 1945, foi que na Alemanha os cartéis começaram a ser vistos como eles são vistos hoje, como uma imperfeição, como uma questão antiliberal, autoritária e até belicista. Porém, no final do século XIX, que se estendeu até o comecinho do século XX, o cartel foi adotado como uma medida de proteção dos problemas causados pela livre concorrência. Como o Douglas também já comentou, essa questão do capitalismo começando a correr, foi como um exemplo para a Alemanha de que a livre concorrência não era alguma coisa como ela é vista como uma coisa boa nos demais países capitalistas. Então, foi uma maneira de uma proteção, tanto das pequenas empresas, para criar uma certa democracia industrial e como uma solução das crises econômicas. Então, os cartéis eles foram adotados dessa maneira. Peraí. Então, o movimento cartelizante nesse final do século XIX, ele não era um problema, ele era necessário e ele era aceito, e ele era, inclusive, incentivado pelo próprio Estado. Havia políticas de incentivo estatal aos cartéis, e eles para favorecer a produção. Então, isso gerava a manutenção dos preços, o controle das oscilações de preços, especialmente em alguns produtos estratégicos, como já foi comentado, como o carvão, o aço, o sal também entrava aqui. Então, esse capitalismo alemão, ele diferente do capitalismo que começou a entrar na Inglaterra, na Grã-Bretanha, nos demais países, ele tinha essa natureza contra-revolucionária. O que isso causou? Enquanto a Alemanha se industrializava já de uma maneira tardia, a parte política não estava avançando como avançou, como ocorreu nos outros países, porque a industrialização ela era acompanhada nos outros países por uma mudança política, um outro perfil, e isso não aconteceu. O capitalismo alemão, ele continuava sendo capitalista, não tinha nada de outro perfil, mas ele tinha essa natureza contra-revolucionária.
Então, era uma ideologia de uma modernização industrial que ela não era liberal, como ela estava acontecendo nos outros países. Inclusive, eu quero ler aqui um trechinho do texto, só um pouquinho, que é no texto que a gente pegou do Osório, mas ele é um trecho do Hilferding. Ele fala assim: essa ideologia é completamente oposta à do liberalismo. O capital financeiro não quer liberdade, mas dominação. Não tem interesse pela autonomia do capital industrial, mas exige seu atrelamento. Detesta a anarquia da concorrência e quer a organização, certamente para poder retomar a concorrência numa escala mais alta. Mas para impor isso, para manter e ampliar sua superioridade, precisa do Estado que lhe assegure mercado interno mediante a política aduaneira de tarifa, que deve facilitar a conquista de mercados estrangeiros. Então, essa ideologia não liberal, que veio junto com a adoção dos cartéis, ela tinha esse objetivo de fortalecer a economia alemã, fortalecer, inclusive, a industrialização alemã, concentrando essas indústrias para que elas tivessem maior capacidade de competir depois no mercado estrangeiro. Então, era um capitalismo que ele tinha esse lado mais financeiro e não tanto esse liberalismo e essa diminuição da intervenção estatal. Então, no final do século XIX, tinham mais de 350 cartéis oficiais no Império Alemão. Eles foram diminuindo, mas mesmo nas primeiras décadas do século XX, eles estavam em 275 cartéis, e não era nada ilegal, como a gente pensa cartel hoje em dia, a gente pensa em posto de gasolina, que são fechados, que são... tem toda a questão econômica que isso atrapalha, então eles vão ser fechados, vão buscar, eles são ilegais, né? Nessa época não era, então era uma coisa, inclusive, registrada pelo próprio Estado. Os principais cartéis, o primeiro cartel, na verdade, foi a União Neckar do Sal, que foi em 1820, mas eles foram continuando principalmente no final do século XIX, e principalmente o aço e o carvão, que são dois dos principais produtos, não só da Alemanha, como de toda a Europa, tanto que futuramente, com a criação da SECA, se eu não me engano, a sigla, que depois deu origem à União Europeia, ela vem dessa união do carvão e do aço. Então, essa formação dos cartéis na Alemanha tem essa tendência concentradora, que vai ter ligação com aquilo que o Douglas falou da fusão entre os bancos e as indústrias, né? Então, eram aqueles interesses pragmáticos do governo e das classes conservadoras, das elites que começaram a se formar dentro dessas indústrias, tá? Então, isso gerava, como eu falei, uma segurança e uma uniformidade do rendimento das empresas cartelizadas, então isso fazia com que elas pudessem competir melhor, e ela não tinha o risco da livre concorrência, porque na maneira como a industrialização da Alemanha ocorreu, a livre concorrência era perigosa. Então, essas novas empresas industrializadas, elas queriam estar livres dos riscos da livre concorrência. Isso gerou uma segurança de capital tamanha que permitiu que os bancos aumentassem o crédito industrial, o que também ajudou na industrialização, porque tendo esse crédito, as empresas podiam, tendo essa segurança de capital e daí o crédito, elas podiam se desenvolver ainda mais. E isso fortaleceu muito a Alemanha enquanto potência, tá? Então, como eu falei antes, esse protecionismo ele era assumido, os cartéis eram incentivados, e isso gerava uma grande desvantagem dos competidores externos, mas isso aumentava a força da Alemanha enquanto potência. E isso o que vai gerar também é aquilo que eu já falei sobre a questão de que a Alemanha ela teve essa industrialização, acho que foi até a Luana que comentou. A Alemanha ela já estava se fortalecendo como uma potência mesmo antes da sua industrialização. Ela tinha essa questão de proto-industrialização, em que a questão política não estava avançando tanto quanto a questão econômica, tá? Em 1910 chegou a ter um ponto de que havia uma legislação sobre o cartel compulsório. Algumas indústrias estavam se formando cartéis de maneira compulsória, tá? Eles eram garantidos por leis, por instituições, como tribunais. E isso, assim, parece, né, tudo muito bom, mas claro que isso gerava várias tensões sociais, porque isso desfavorecia a classe trabalhadora, né? Então, a industrialização isso concentrava o capital nessas empresas, nesses cartéis formados por várias indústrias, gerava uma certa elite, e isso, que essas corporações com lucros elevados,
e isso desfavorecia a classe trabalhadora. Então, agora, só para a gente concluir tudo que a gente falou até aqui, essa industrialização alemã, ela vai mostrar exatamente que não tem uma fórmula de desenvolvimento, porque ela se dá de maneira muito diferente do que acontece na Grã-Bretanha ou nos demais países da Europa, ou até, por exemplo, nos Estados Unidos, como foi o grupo da semana de terça-feira, né? Então, não teve um planejamento industrial, isso foi acontecendo aos poucos, e a modernização, o ponto principal aqui é que a modernização econômica não teve transformação política, né? E aqui eu vou trazer alguns autores que foram, só para a gente concluir, que eles estavam dedicados a entender esse modelo alemão e quais foram os pontos principais de divergência entre o modelo de industrialização alemã e as industrializações diferentes dos outros países. O Hilferding, que foi aquele que eu citei, ele dá bastante destaque para essa influência do capital financeiro, para a fusão entre o banco e a indústria e esse movimento cartelizante. Então, ele que vai tratar bastante sobre a importância dos cartéis e dos bancos e esse capital financeiro que gerava aquele capitalismo, como a gente falou, contra-revolucionário e não liberal. Então, ele dá esse destaque. Para ele, esse é o ponto principal da diferença da industrialização alemã. Esse segundo autor aqui, Gerschenkron, ele vai destacar a ausência da revolução política, justamente. Não teve, então, toda aquela mudança, porque, se vocês repararem, tudo isso estava ocorrendo enquanto a Alemanha ainda era um império, né? A Alemanha vai deixar de ser um império em 1918 ou 1919, se eu não me engano. Então, enquanto todas os outros países já estavam tendo mudanças diferentes, mesmo que a Grã-Bretanha continuasse sendo uma monarquia, elas estavam tendo outras influências políticas na Revolução Industrial. Na Alemanha isso não ocorreu. E o desejo da unificação territorial é que gerava o sentimento nacionalista. E não era uma questão, um sentimento nacionalista vindo de outras maneiras ou trazido com a Revolução. Ele vinha pelo desejo de unificação. O Braga vai destacar o aspecto geoeconômico, a questão da localização também, que tudo isso facilitou, embora a industrialização tenha sido tardia, o atraso não prejudicou tanto, ele facilitou em alguns pontos a industrialização alemã, principalmente pela localização, e por o território alemão também conter tinham bastantes minas de carvão, de sal, e que também facilitou bastante. A Cury, ela vai falar principalmente dessa condição econômica que, em contrapartida com a configuração política antiquada. Então, eles já estavam numa condição econômica muito avançada, se consolidando como potência, mas ainda nessa configuração política extremamente antiquada. Então, a industrialização, ela batia de frente com o fato da Alemanha ainda ser um império, né? Um império da maneira como ele era. E o Barraclough vai falar do fracasso do projeto de poder. Então, a industrialização alemã ela não vem acompanhada com um projeto de poder revolucionário, e isso vai culminar em vários fatores depois, inclusive alguns acontecimentos que vai gerar, claro que não é a única coisa, mas também alguns acontecimentos que vão culminar na Primeira Guerra Mundial, e só depois que a Alemanha vai proclamar a República e vai começar a mexer na parte política e no projeto de poder. Eu acho que é isso, né? Mais ou menos o que a gente tinha pensado em falar, que estão as referências que a gente usou. Acho que é isso, professor. Ok, maravilha, maravilha. Eu agradeço, em primeiro lugar, então, eu agradeço a vocês, né, os que participaram dessa exposição aí, pelo compromisso de vocês, o comprometimento com a apresentação, com o tema. Alice, Douglas, Vitória, Luana. Então, obrigado pela apresentação. Eu queria já antecipadamente depois pedir para que Alice, por gentileza, se você puder me encaminhar o slide, tá? Da apresentação. Pode ser lá mesmo pelo WhatsApp, tá? Esses slides todos que estão sendo usados por vocês nas apresentações, eles vão ficar disponíveis também lá no
no ULife, tá? Então, vou disponibilizar de todos os grupos, existem os textos e vão ter também os slides. Bom, eu acho que vocês tocaram nos pontos aí principais desse processo da industrialização da Alemanha, né? Mas, assim, eu quero fazer algumas observações, cujo propósito, na verdade, meu propósito não é de criticar, é meramente de observar algumas coisas que talvez podiam ter ajudado mais ainda nessa apresentação. Por exemplo, aquele iniciozinho da apresentação do Douglas, quando ele mencionou ali, ele iniciou falando sobre algumas características, né, específicas da experiência da Alemanha, talvez pudesse ter sido colocado no final da apresentação, depois que vocês tivessem passado por toda ela, aí depois apenas pontuar aí esses elementos que vocês consideram que são bastante característicos, né, da experiência da Alemanha. Na parte que coube a Vitória, eu achei assim que foi tudo bem, tudo correto, não tem nada de errado, só que a Vitória voltou muito, né, na história, voltou lá no século IX, né, praticamente, ou seja, eu diria que na alta Idade Média, século IX, né, como de acordo com a nossa divisão aqui da Idade Média, século IX e digamos, o Sacro Império Romano, com a figura de Carlos Magno, é alta Idade Média, né? Mas, enfim, isso não prejudica, absolutamente, não prejudica nada, né? Inclusive, depois a Vitória acabou, por conta desse recuo tão grande, teve um momento ali que a Vitória falou do rei que foi empossado, né, do imperador que foi empossado no lugar de Carlos Magno, Otto, e que foi no século X, né, 900 e tanto, que foi comentado, e aí depois ela deu um pulinho dos anos 900 praticamente para 1800, né? Houve um pulinho ali de 800 anos, olha só, né? Mas não tem problema nenhum, porque nada que você falou está errado, simplesmente isso aconteceu por causa exatamente desse recuo muito grande, né? Mas, bom, tirando isso aí, que eu diria assim, que talvez pudesse ter sido talvez ajudasse numa outra maneira de expor, vamos comentar um pouquinho agora sobre os detalhes mais específicos aqui que vocês comentaram, né? Eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes que vocês falaram aqui sobre a Alemanha, e a Alice bem destacou, inclusive no finalzinho da apresentação, como uma das particularidades, né, do caso alemão, foi essa natureza conservadora, né, do processo de transformação da economia, né? Então, olha só, enquanto na Inglaterra a gente viu um crescimento lento e progressivo da burguesia, que chegando ali no século XVII, levou a burguesia a reivindicar o poder político, e foi quando se realizou a Revolução Burguesa, né? Inclusive com a decapitação do rei. Então, ali houve um choque direto entre a burguesia ascendente e uma nobreza decadente na Inglaterra, e aí a burguesia passou, a partir da Revolução, né, burguesa, passou a conduzir o processo político e econômico.
nos Estados Unidos, não vamos nos esquecer que a Guerra da Independência dos Estados Unidos foi conduzida pela burguesia dos Estados Unidos. Não foi fazendeiro, escravagista do Sul que se levantou contra os ingleses. Não, foi o Nordeste manufatureiro norte-americano, portanto, liderado pela burguesia. Então, houve também ali uma participação, uma natureza revolucionária no processo de transformação dos Estados Unidos. E aqui, no caso da Alemanha, a gente percebe uma experiência diferente, porque os autores todos vão dizer que foi um modelo conservador, né? Esse modelo conservador, na linguagem de muitos autores aí, eles vão passar a chamar, inclusive, de a via prussiana para o capitalismo industrial. É exatamente o modelo alemão, e essa chamada via prussiana representa uma série de transformações que vão ser introduzidas na sociedade alemã a partir do alto, ou seja, a partir da figura do próprio imperador, né? Então, tendo em vista uma certa fragilidade da burguesia na Alemanha, o próprio imperador, diante do quadro geopolítico que estava desenhado, ele assume ali um papel importante de transformar a estrutura econômica da Alemanha. Bom, veja, a Alemanha, no período dito mercantilista, né, que nós aqui vimos, ela não tinha o mesmo estágio de desenvolvimento dos demais países, principalmente da Inglaterra, né? A Inglaterra, nessa altura, já tinha praticamente acabado o feudalismo. O feudalismo na Alemanha, as estruturas feudais e de regime de trabalho servil, por exemplo, vai perdurar praticamente até o século XIX, começo do século XIX. Mas a Alemanha viveu também ali naquele período dos séculos XVI, XVII, XVIII, por exemplo, apesar da permanência das estruturas ditas feudais, existia uma atividade mercantil muito importante na Alemanha, principalmente no norte da Alemanha, onde começaram a se desenvolver cidades tipicamente mercantis e artesanais. Mas espera aí, isso parece com a baixa Idade Média da Inglaterra, na França? Sim, é isso mesmo, né? Então, você tinha as estruturas feudais ainda presentes, mas tinha um desenvolvimento mercantil e tinha também uma burguesia que era principalmente uma burguesia comercial, que vai dar origem, inclusive, no caso da Alemanha, a uma organização que a gente vai conhecer aí com o nome de Liga Hanseática, né? Eles lá chamam de Hansa, né, na Alemanha, que era uma liga de cidades comerciais que tinham no norte da Alemanha e que controlava uma grande parte do comércio intra-europeu, né? E essa liga vai ser combatida violentamente, entre outros, particularmente pelos ingleses, né? Bom, agora, veja, há um momento importante que os textos aí eu acho que trabalham um pouco com ele. Há um momento muito importante na dinâmica do processo de desenvolvimento industrial do capitalismo alemão, que é o período compreendido entre ali no começo do século XIX. Começo do século XIX, vamos dizer até 1815, mais ou menos, porque naquela época as duas maiores economias do mundo, 1815, mais ou menos, 1800, 1815, as duas maiores potências do mundo ainda eram Inglaterra e França. E esses dois países disputavam entre si, né, a superioridade econômica, não só na Europa, mas no mundo. E foi nesse contexto que acontece um episódio importante na Europa, que vai ser quando Napoleão Bonaparte, derrotado pela Inglaterra nos mares,
ele resolve, então, fechar o continente europeu para os ingleses. Então, ele faz ali o famoso bloqueio continental, impedindo que a Inglaterra continue a comercializar com a Europa. Isso era exatamente uma política defensiva de Napoleão, medroso como ele era, em relação à ascensão econômica de uma Inglaterra fabril, industrial. Quando ele fecha a Europa para o comércio com os ingleses, os países na Europa que estavam melhor preparados para começar a produzir, ainda que em piores condições, aquilo que antes era trazido da Inglaterra, começaram a dar andamento a esse tipo de atividade produtiva. A Alemanha foi um deles, porque a Alemanha tinha uma grande tradição artesanal. Então, eles aproveitam que não está vindo mais produto da Inglaterra, que antes vinha, principalmente roupa, produtos ligados à indústria têxtil, e desenvolvem dentro da Alemanha, no período do bloqueio napoleônico, eles começam a desenvolver empresas que vão crescendo e viram empresas maiores, como nós chamamos aqui, como nós vimos, de manufaturas. Então, eles deixam de ter meramente ateliês artesanais e até 1815 eles desenvolvem uma série de manufaturas dentro do país. Quando Napoleão é derrotado na guerra de 1815, é convocado, então, o famoso Congresso de Viena. E nesse Congresso de Viena, os ingleses, então, vitoriosos, os ingleses derrotaram os franceses, né? E vitoriosos, eles se apresentam lá com uma proposta. A proposta era: vamos restaurar na Europa o regime de liberdade comercial que existia antes do bloqueio continental. Nesse momento é que alguns alemães, principalmente ligados aos setores manufatureiros que tinham se desenvolvido ao longo daquela década e pouco ali, do bloqueio napoleônico, eles se levantam e dizem o seguinte: não, nós não podemos voltar aqui aquele regime de liberdade econômica, livre comércio, etc., porque muitas das nossas empresas que cresceram durante esse período do bloqueio napoleônico, elas ainda são muito imaturas em termos de eficiência, de tecnologia, não temos nada disso. São empresas ainda, comparado com as fábricas britânicas, muito atrasadas. Então, nós precisamos de protegê-las. Um dos líderes, né, dessas reivindicações é exatamente um alemão de nome Frederico List, né, e que vai começar a advogar a necessidade de políticas defensivas, como vocês mesmo, não foi a respeito disso exatamente, né, mas a Alice comentou sobre a natureza defensiva das políticas de cartéis, né? Mas, então, já ali naquele momento é lançada a ideia do protecionismo, e o Zollverein, que é criado em 1834, ele é, na verdade, inspirado em Frederico List, né? O List que defendia, porque, veja, nesse momento, a Alemanha, além de ser um país mais atrasado do que Inglaterra, e do que França, e do que Estados Unidos, nesse momento, a Alemanha, além de tudo, na verdade, não existia essa Alemanha aí, né, que a gente conhece aí hoje, né? Na verdade, o próprio nome do país, em alemão, Deutschland, significa países germânicos, né? Ou seja, esse negócio que a gente conhece com o nome de Alemanha, ele, na verdade, é um monte de principados, na verdade, aquilo lá era um monte de principados que foram juntados e formou essa unidade que hoje a gente conhece com o nome de Alemanha. Isso só acontece em 1871, como vocês comentaram aqui, né? Foi, se eu não me engano, foi comentado pela Vitória, né? Vitória que falou a respeito desse processo histórico aí de transformações e tudo mais, e em 1871 surge, então, o Império Alemão. Aí sim, com a unificação desses países germânicos, né? Mas antes disso, não. Antes disso, aquilo lá era tudo
principados, e entre um principado e outro, e outro, e outro, tinham sempre muitas barreiras ali, porque havia autonomia dos príncipes nas suas regiões, e eles impunham uma série de obstáculos. Aquilo dificultava enormemente, inclusive, a vida comercial entre aqueles países germânicos, por conta exatamente dessas inúmeras barreiras que existiam. Então, a criação dos Zollverein, que é uma união aduaneira, né, exatamente, e quebra com essas barreiras internas e começa a se construir um mercado unificado entre os países germânicos. Agora, as barreiras vão ser apenas entre o mercado unificado e o que está fora. Dentro, praticamente, são suprimidas as barreiras. Imagina como isso foi importante para estimular a atividade comercial, porque agora os fluxos de mercadorias podiam acontecer sem ficar pagando imposto o tempo todo, o que permitia com que essas mercadorias chegassem aos destinatários muito mais baratas do que elas eram. Efetivamente, deve ter aumentado enormemente a atividade mercantil na Europa, na Alemanha nesse período, o que deve ter estimulado também as atividades produtivas, fossem elas agrícolas ou manufatureiras, né? Então, de fato, o Zollverein ele é um marco específico na história do desenvolvimento da Alemanha. Uma outra coisa muito, muito especial aí da Alemanha vem exatamente com a unificação do país em 1871, a unificação e a criação do Império Alemão, né? Ali, naquele momento, operou-se algo que já existia na Inglaterra, já existia na França e já existia nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, como a gente viu, esse momento de unidade foi dada pela Guerra Civil, que acabou com aquele negócio de confederação e união e formou um único país, com um governo centralizado e tudo mais. Na Alemanha, isso acontece em 1870. E isso é absolutamente decisivo para o futuro da Alemanha, porque agora as políticas, como a gente comentou, elas começam a ser políticas nacionais, né? Tem valor nacional e elas afetam diretamente a todo o Estado imperial, né? Então, é um momento decisivo, a formação do Estado Nacional Alemão. Deixa eu ver aqui mais o que vocês vão... A partir desse momento, essa natureza conservadora e intervencionista do Estado na vida econômica do país vai ganhar proporções absolutamente gigantescas, né? Eu acho importante ressaltar isso, porque, veja, na Inglaterra, eu tenho alguns pontos aqui que eles são importantes, assim como aqueles que são específicos de um país, também existem aqueles que são regulares. Então, veja, o Estado como um agente importante na promoção do desenvolvimento econômico de um país. A gente viu que isso aconteceu na Inglaterra, a gente viu que isso aconteceu nos Estados Unidos e agora vai se repetir na Alemanha. A diferença é que na Alemanha, tendo em vista a fragilidade da economia e da burguesia alemã, o Estado vai ter uma participação muito mais efetiva, muito mais intensa dentro desse processo do que na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, a participação do Estado ela foi muito mais indireta, né? Então, o Estado ajudou de diversas maneiras. Ajudou com protecionismo, ajudou com financiamento, com crédito, mas o Estado, por exemplo, na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele não se fez Estado empresário. Na Alemanha, sim. Na Alemanha, o Estado assumiu, veja só, a situação era tal que o Estado na Alemanha, ele inclusive virou empresário, ele mesmo passou a criar empresas e gerir empresas, né? Isso vai se repetir no Brasil
com Getúlio Vargas, né? Getúlio também tinha essa frente, essa vertente, essa ideia, na verdade, diante da fragilidade da burguesia brasileira, Getúlio resolveu que o Estado devia ele mesmo tomar a frente de investimentos que não estavam à altura da burguesia brasileira. Foi assim que começaram a ser criadas grandes empresas públicas no Brasil. Bom, mas a Alemanha foi a experiência inicial desse processo, desse projeto, né? E o Douglas comentou aqui, inclusive, vários ramos da atividade industrial onde o Estado se fez muito presente. Caso da indústria de carvão, indústria de ferro, indústria de aço, por exemplo, engenharia, química industrial. Veja, esses setores, por que o Estado atuou nesses setores? Porque esses são setores da economia que funcionam assim como se fosse base para todas as outras atividades econômicas do país. Então, a indústria de aço ela vai fornecer, na verdade, matéria-prima, nem matéria-prima no caso já é a matéria transformada, né? Mas vai fornecer o aço, por exemplo, para vários setores industriais que utilizam o aço como matéria-prima. A mesma coisa vale para o ferro, vale para o carvão, que era a base do sistema de energia da época, né? E assim, engenharia também, né? Para desenvolver um setor autônomo de criação e de produção de máquinas, é preciso desenvolver o desenvolvimento da engenharia industrial, né? Então, é por isso que esses setores foram escolhidos pelo Estado alemão, que vai se tornar Estado empresário. Mais tarde, o governo da Alemanha vai privatizar muitas dessas empresas que ele criou. E na hora que ele vai privatizar, ele vai entregá-las para empresários alemães. Então, é dessa maneira que vão surgir grandes empresas na Alemanha posteriormente. Mas alguém pode estar perguntando, mas no Brasil, Getúlio Vargas, qual foi o rumo que tomou as empresas estatais brasileiras? Aqui totalmente diferente, né? Aqui elas foram criadas, muitas foram criadas pelo governo, as empresas estatais foram criadas pelo governo, foram financiadas por toda a sociedade brasileira, e no final das contas, o governo, quando vendeu para quem pagava mais. Então, aqui teve muitas que depois foram parar nas mãos de empresários estrangeiros ou empresas estrangeiras que compraram nossas empresas. Lá na Alemanha, não. A empresa foi parar na mão de alemães, né? Veja, lá também os bancos, como vocês bem chamaram a atenção, os bancos tiveram um papel importantíssimo, de uma maneira mais assim intensa do que aconteceu nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos nós vimos que também houve essa aproximação e essa fusão entre o capital bancário e o capital industrial, né? Que lá acabou dando origem àquilo que a gente chama de corporations. Na Alemanha também aconteceu isso, de maneira muito mais intensa, e Hilferding chamou a essa junção, né, do capital bancário com capital industrial, ele chamou isso de capital financeiro, né, que é um pouco diferente de que hoje, quando a gente às vezes se refere a capitalismo financeiro, a gente está falando de uma outra dimensão. Mas o Hilferding chamou isso aí de capital financeiro, que na verdade havia ali uma unidade entre bancos e fábricas, e eram empresas de capital acionário, né? Então, é aquela história que aconteceu nos Estados Unidos. Nós não temos condições hoje, atrasados que somos, de começar a nossa história industrial com pequenas empresas que vão crescendo lentamente ali, como foi o caso da Inglaterra.
hoje, no mundo que nós vivemos, já existe hoje uma potência industrial, existe os Estados Unidos num rápido processo de industrialização, existe a França, também um país adiantado. Nós precisamos começar a nossa industrialização com empresas grandes, não podemos começar com empresa pequena. Então, lá onde tinham 10, 15, às vezes, empresas menores, elas foram fundidas em uma grande corporação, que na Alemanha eles vão chamar de concerns, né? Então, são as corporations norte-americanas. Na Alemanha, eles recebem esse nome de concerns, né? Que são grandes conglomerados, na verdade, industriais, financiados pelos bancos alemães. Percebam aqui que os alemães não vão recorrer a um volume muito importante de empréstimos. É possível que eles tenham tomado alguns empréstimos, mas se tomaram, os empréstimos foram tomados e depois foram ressarcidos, né? Porque isso não tem problema. Tomar dinheiro emprestado não tem problema. O problema é quando toma dinheiro emprestado e se torna dependente desse dinheiro. Mas quando você toma o dinheiro emprestado e devolve, acabou, não tem problema. É como se você fosse comprar um carro. Hoje você não tem dinheiro para comprar o carro à vista, você vai num banco, faz um plano de toma dinheiro emprestado, você tem uma renda, você planeja o pagamento, em 2 anos você paga, acabou a história. O empréstimo não fez mal para ninguém, né? O problema é quando você se torna dependente desse troço e começa a tomar empréstimo para pagar empréstimo. Aí complica, que é o caso que aconteceu exatamente com o Brasil, né? Então, o Estado tomou esse papel importante, isso, inclusive, caracteriza, né, essa natureza aí conservadora. Existem alguns autores que se referem ao capitalismo que se desenvolveu na Alemanha com o nome de capitalismo de Estado, né? Capitalismo de Estado, ou seja, é um capitalismo basicamente porque as relações de produção são as mesmas do capitalismo, onde você tem ali a empresa privada, tem os trabalhadores assalariados, normal, situação livre, pode ter livre concorrência e tudo mais, mas o Estado, ele está acima de tudo e ele tem um papel disciplinador nesse processo todo, né? Em alguns casos até como empresário, como diz aqui. Então, esse capitalismo de Estado ele tem origem aí na Alemanha nesse período. Esse momento que nós estamos aqui falando sobre isso, gente, eu acho que merece uma pequena paradinha aqui para a gente lembrar de uma coisa importante. Nós já dissemos aqui, em outras oportunidades, que o Estado sempre esteve a serviço das classes dominantes. Sempre foi um instrumento de sustentação do domínio de uma classe ou da preponderância de uma classe sobre outras. E, de novo, nós estamos assistindo aqui. E agora, com um detalhe importante, nós estamos assistindo aqui que o Estado, ele, mais uma vez, vale para o caso inglês, vale para o caso americano, e agora, de novo, vale principalmente para o caso alemão. Não teria havido essa grande Alemanha se não fosse o Estado alemão. Mas espera aí, professor, Estado não é socialismo? Não, nunca foi. Nunca foi. Socialismo não tem a ver com Estado, né? Então, de novo, nós estamos vendo aqui que a Alemanha era capitalista. Existiam as empresas privadas, existia o trabalho assalariado, e existiam empresas governamentais, e existiu ali um direcionamento, uma orquestração de toda essa economia nacional baseada nessa liderança do Estado, né? Então, isso é importante chamar atenção, porque, né, tem muita gente que acha que onde tem Estado tem socialismo. Não tem relação nenhuma uma coisa com outra. Nenhuma, zero, né? Bom, os cartéis que vão ser formados, a gente acabou de falar sobre isso, né? Mas eu gostaria ainda de chamar a atenção para
uma frase que a Alice citou do Hilferding, quando ele disse que o capital financeiro não quer liberdade, mas dominação. Aqui o objetivo não é de criticar a frase do Hilferding, porque ele disse isso dentro de um contexto muito específico, né? Que essa junção de capital bancário com capital fabril ou industrial de fato, tinha o desejo de construir algo tão poderoso que conseguisse dominar os mercados e vencer a competição, etc. Então, eu até acho que, no contexto que ele fala, está corretíssimo, não há necessidade de ficar criticando. Mas, numa perspectiva mais geral, veja só, a Inglaterra se transformou, lá no período do capitalismo manufatureiro, né, do mercantilismo, a Inglaterra se transformou numa potência dominadora. Ela era a maior potência colonial do mundo, colonizadora do mundo, a ponto na literatura a gente se referia à Inglaterra daquele período como a potência onde o sol nunca se põe. O tempo todo tinha sol no Império Britânico, porque ou tinha sol nos Estados Unidos ou tinha sol na China. Então, a Inglaterra foi uma potência dominadora. O Estado lá teve um papel decisivo e essa ideia de liberdade dos ingleses teve muito ligada ao período em que os ingleses conquistaram uma hegemonia tal na economia que eles não tinham com quem competir. Aí, nessa hora, é bom ser liberal. Aí é fácil ser liberal, né? Quando você é o maior de todos, né? Agora, os Estados Unidos não foram liberais. O século XIX dos Estados Unidos, como a gente comentou aqui, foi marcado pelo protecionismo. E na Alemanha, o Estado não vai ajudar apenas criando empresas, apenas estimulando a fusão do capital bancário com o capital fabril, mas o Estado também vai ajudar com o protecionismo. A Alemanha vai se tornar um país ultraprotecionista também no século XIX. Então, só para lembrar que o Estado, esse tal Estado que hoje todo mundo gosta de cuspir, de dizer que não vale nada, que não presta, que o bom mesmo é empresa privada. Aqui na Alemanha não teria existido capitalismo, nem aqui, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, sem a atuação do Estado. Bom, e já que estamos falando de atuação de Estado e da especificidade da Alemanha, vale a pena chamar atenção para mais duas questões importantes aqui. Uma em relação à questão da formação técnica e acadêmica dos alemães, né? Vocês devem ter visto aí que quem fez isso na Alemanha foi o governo. Né? O governo que criou universidades, o governo que criou colégios técnicos. A Alemanha é um dos países onde tem o mais forte envolvimento do país com o ensino técnico, não necessariamente universitário, né? Então, o governo da Alemanha deu uma atenção ultra especial para a questão da educação, porque, veja, eu até tive a impressão, por exemplo, de ouvir a Alice comentar que não teria havido planejamento na Alemanha, na economia. Não sei se foi isso mesmo. Foi isso, assim, eu me baseei no texto do Osório, né? Não é no do Osório, esse é o outro texto, professor. Eu preciso ver exatamente o autor. É um dos textos que está lá no live que você José fez. Carlos, talvez, Aguiar. Acho que foi, Braga. Isso. Ele comenta que não teve planejamento no sentido de um plano de ação realmente, assim, que englobasse a questão política junto com a questão econômica, né? Um planejamento mais um planejamento político, exatamente, dessa parte do governo, né? Do poder.
talvez essa questão, talvez do conservadorismo que você mencionou, né? Mas veja, na Alemanha exatamente aconteceu um planejamento muito detalhado do desenvolvimento da economia, a ponto do governo, por exemplo, perceber que a pré-condição para que a Alemanha se tornasse um país economicamente poderoso, uma das pré-condições era uma mão de obra qualificada. E por isso o governo se comprometeu a qualificar a mão de obra alemã, tanto nas universidades quanto nas escolas técnicas, né? E isso não foi realizado pela iniciativa privada na Alemanha, né? O próprio Adam Smith, que foi um grande teórico do liberalismo econômico, ele, na época dele, que é exatamente aí o final do século XVIII, né, ele vai dizer que a educação, por exemplo, deveria ser conduzida e ficar a cargo do governo. Ele aceitava que a educação fosse realizada pelo governo. E na Alemanha, de fato, isso aconteceu porque eles tinham essa percepção que existia uma ligação muito forte, de um lado entre a educação, do outro lado entre a economia. Mas tinha um outro elemento importante aqui também dessa questão social que eu quero chamar a atenção, que é a questão da saúde. Porque não só a saúde, a manutenção da saúde dos trabalhadores, mas também a preocupação com a vida dos trabalhadores depois da aposentadoria, isso vai se desenvolver na Alemanha de Bismarck também. O primeiro plano, efetivamente, sobre previdência social aconteceu na Alemanha, aconteceu com Bismarck, ainda no final do século XIX. Né? Veja, então, a preocupação que eles tinham não só com a qualificação, com a saúde e com a vida do trabalhador depois da aposentadoria dele. Eles se preocupavam com tudo isso. Né? No caso da saúde, um sistema de saúde pública foi desenvolvido, né? Porque eles sabiam que o trabalhador, para ser eficiente, não só qualificado ele precisava ser, mas ele também precisava gozar de uma saúde muito boa. O cara, em primeiro lugar, para ele trabalhar, ele tem que ter boa saúde. Então, veja que isso foi um planejamento dos setores diferenciados da economia, que o governo fazia e que dava atenção a todos eles. Né? E tem outra coisa, esses benefícios que Bismarck programou para os trabalhadores, ou seja, educação gratuita, formação igual para todo mundo, o Estado forma todo mundo, e saúde e aposentadoria, isso foram benefícios para a classe trabalhadora, numa época que não existia. E o que Bismarck tentou com isso? Ele tentou, na verdade, seduzir a classe trabalhadora para o projeto de industrialização e desenvolvimento da Alemanha. De novo, veja só, Getúlio Vargas também tentou um troço parecido com esse, quando ele criou a CLT, concedendo ali algumas garantias para os trabalhadores que até então eram absolutamente inexistentes, como, por exemplo, salário mínimo. Né? A mesma coisa fez Bismarck. Bismarck tentou montar um capitalismo organizado sob a liderança do Estado, né? Mas era capitalismo porque a produção estava na mão das empresas privadas e dos assalariados, mas ele fez concessões para os trabalhadores alemães. Né? Então, houve aí esse modelo, efetivamente, um modelo de capitalismo diferente daquele que existiu tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? Principalmente se a gente traz para a cena de frente aqui, né? Essas preocupações sociais que existiram na Alemanha e que não existiram, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Bom, de qualquer maneira, gente, eu acho que é importante a gente observar de novo que um país que era economicamente atrasado no início do século XIX, no final do século, ou seja, 100 anos depois, mais ou menos, a Alemanha se tornou um dos principais protagonistas do sistema internacional.
junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e com outro que vem pela frente, que a gente vai falar também sobre ele daqui a pouco. E esses países vão ter um papel muito grande no que vai acontecer também no final do século XIX e no início do século XX, como a gente já sabe, né? Bom, eu não sei se alguém gostaria de fazer aqui algum questionamento, de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. Vale para vocês que apresentaram, vale para os colegas que estão aqui também na sala. Ninguém tem dúvida em nada, ficou tudo tranquilo, tudo certinho? Tranquilo. Tudo certo, professor. Não tenho nenhum comentário, não. Só parabéns novamente. As apresentações estão bem boas. Uhum. Verdade, verdade. Então, a gente pode ir encerrando aqui, né? Eu aproveito aí a deixa da Thaís, né? Para mais uma vez aqui, então, agradecer, parabenizar vocês que apresentaram hoje o trabalho sobre a Alemanha. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse estudo que vocês fizeram, né? E a gente volta, então, aí na segunda-feira com uma experiência absolutamente fantástica, né? Que é de uma ilha montanhosa, uma ilha pequena, né? E que se transformou numa das mais importantes economias do mundo, né? Que é o Japão, né? Um outro exemplo assim que é importantíssimo a gente olhar para essas coisas, não porque a gente possa repetir, não se trata disso. Eu já deixei bem claro isso na questão da história econômica. O problema não é que a gente repita as coisas, não, mas é que a gente perceba que, mesmo que a gente tenha que caminhar de um jeito que seja peculiar para nós, em razão do contexto histórico e tudo mais, se países como esses todos que nós estamos vendo, dão um exemplo de que é possível romper com atraso, por que será que, no caso do Brasil, é impossível? Por que será que o Brasil é o único país que tem que andar de muleta, não é? Não pode ter uma economia mais autônoma, mais forte, que sustente ou que responda às aspirações da população brasileira, né? O caso do Japão, para nós, é um caso importantíssimo, porque se a gente olhar para o Japão e depois olhar para nós, se nós olharmos para nós mesmos, eu não sei, dá até uma certa vergonha, porque o Japão é uma ilha pequena que montanhosa, com dificuldades enormes, e se transformou num grande país, que é claro que eles têm lá suas peculiaridades, que a gente vai poder falar aqui. O Japão, por exemplo, nunca foi colônia de lugar de nenhum país, né? Então tem algumas peculiaridades, a gente precisa evidentemente levá-las em conta, mas de qualquer maneira eu penso que são experiências válidas aí para a gente conseguir amadurecer, né, o nosso pensamento a respeito da própria situação do Brasil. Gente, eu agradeço vocês, então, mais uma vez aqui pela presença. Obrigado mais uma vez ao grupo todo, tá bom? E a gente se vê, então, na segunda-feira. Um ótimo final de semana para vocês, tá bom? Obrigada, professor. Boa Boa noite, noite. professor, igualmente. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado a vocês. Alice, não esquece não, tá? De mandar lá o slide para mim. Pode deixar, vou mandar assim que sair Depois. aqui da reunião. Tá. Obrigado a todos. Uma Tchau, curiosidade, tchau. você Pode está falar. pensando em disponibilizar os outros documentos para auxiliar os outros grupos quando? Eu devo disponibilizar em breve. Eu não fiz isso ainda porque há um prazo aí bastante longo ainda, né? Você perceba lá no calendário que a gente fez, Vitor, que existe ali um momento, por exemplo, depois a semana que vem são 2 grupos que apresentam, aí dá uma parada, aí a gente entra com alguns conteúdos que eu mesmo vou apresentar. Eu acho que a apresentação dos grupos da China e de Cuba, se eu não me engano, está no final do mês de maio. Então, Sim. como? Não, concordando. Só É. peço para não deixar passar depois da metade do mês, que mas está juntando não vou bastante deixar passar, não, trabalho. fica tranquilo.
Tá. Não, fica tranquilo que eu vou disponibilizá-la para vocês em breve. Ok, obrigadão pela aula, Tá professor. bom? Que isso, prazer. Até semana que vem. Até.